Olá, turma. Vamos para a nossa próxima aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Agora a gente vai falar de metodologias. Metodologias de ensino fundamental, séries iniciais. Então, quais são as metodologias que a gente deve utilizar? A gente vai ver aqui alguns exemplos nas séries iniciais. Então, entendemos por método a articulação de uma teoria de compreensão e interpretação da realidade com uma prática específica. Então, eu vou articular a teoria com a prática, eu vou contextualizar a teoria e prática. Eu colocar um conteúdo para o meu aluno lá na sala de aula e possibilitar que ele vivencie aquele conteúdo na prática dele. Exemplo, vamos lá. Eu estou trabalhando com os meus alunos cálculos matemáticos, né? De primeiro ao quinto ano. Vamos falar das 4 operações. Como é que o aluno ele utiliza as 4 operações no dia a dia dele? No dia a dia dele, muito simples. Quando ele vai ao comércio fazer uma compra, entendeu? Ele tem que utilizar as 4 operações. Quanto ele vai pagar, quanto ele vai receber de troco, o que é que ele tem, o quantitativo de coisas que o pai dele pediu para ele comprar, porque muitas vezes ele esquece, tem que retornar lá no comércio. Então, eu estou utilizando a teoria e estou colocando ela em prática. Ela deve atender à realidade social do aluno e ser coerente com sua dimensão política, isto é, definição clara do para quê e para quem a técnica esteja sendo aplicada. Por que eu estou aplicando aquela técnica? E para quem é que eu estou aplicando aquela técnica? Para quem é o aluno que eu estou aplicando aquela metodologia de ensino? Será que ela realmente vai funcionar para ele? Será que ela realmente vai funcionar para aquela turma? Será que eu estou fazendo eu estou utilizando um método que vai ser realmente, como é que eu uso aqui o termo para você, eficaz na minha sala de aula? A gente tem que pensar em tudo isso. Não é só ter o método, mas é saber utilizar esse método em sala de aula, com o objetivo de quê? Aprendizagem do aluno. As técnicas, por sua vez, organizam-se em torno de procedimentos didáticos, que são passos, atividades, ações que o professor e os alunos desenvolverão durante a realização da técnica. Então, aí entra a questão dos procedimentos didáticos. Como é que eu vou proceder didaticamente diante dos meus alunos, diante do conteúdo que eu vou estar trabalhando com eles? Então, que ações eu vou estar desenvolvendo em sala de aula ou até mesmo fora da sala de aula para que os meus alunos aprendam? Para que os meus alunos coloquem aquele conteúdo que eu estou aplicando em sala de aula em prática, de forma o que técnica. Por que seria de forma técnica? Porque o aluno ele tem que sair do conhecimento do leigo, eles têm que sair do conhecimento do senso comum para passar, a partir desse momento, a ter um conhecimento científico. Metodologias de ensino para o ensino fundamental. Então, a gente vai falar hoje basicamente de 4, que é a aula expositiva dialogada, o estudo de texto, a discussão e debate e o seminário. Se a gente for analisar, o seminário e a aula expositiva dialogada é uma das que a gente mais utiliza, até nos nossos planos de aula, tá? Atividade escrita, coisas desse tipo. Desculpa, gente. Utilizei a atividade escrita, mas ela não entra aqui, perdão. Então, vamos lá. Então, aqui são algumas metodologias que eu posso vir a estar trabalhando em sala de aula. É claro que nós temos N outras, mas a gente vai falar especificamente dessas que são as mais utilizadas. Aula expositiva dialogada. Os professores levam os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o conteúdo a partir do conhecimento e da identificação com a realidade com conteúdos prévios. Deve propor a superação da passividade intelectual dos alunos. Então, na aula expositiva dialogada, eu vou expor o conteúdo e eu vou dialogar com o meu aluno. É muito simples, entendeu?
Vamos dar um exemplo bem popular. Eu escrevo no quadro, meu aluno copia e depois eu vou conversar com ele sobre aquele assunto específico. Operações do pensamento. Então, obtenção e organização das informações, identificação, interpretação, decisão, comparação e resumo. Eu vou possibilitar tudo isso aqui aos meus alunos, tá? Que eles obtenham conteúdo, que eles se organizem, que eles organizem o pensamento deles, as informações deles, que eles possam identificar, que eles possam interpretar, que eles possam decidir e que eles possam estar comparando para chegar ao momento do resumo, chegar ao momento de colocar em prática o que ele realmente aprendeu com as concepções dele, com os pensamentos dele. Procedimentos na realização da atividade. O professor contextualiza o conteúdo com a exposição, mobiliza as estruturas mentais do aluno, estabelece conexões entre o conteúdo e a realidade, suscita a participação, as críticas e as dúvidas. Então, é interessante que a gente sempre possibilite que os nossos alunos falem, tá? Seja para falar bem, seja para falar mal, seja para estar apenas participando, entendeu? E o principal, tirar as dúvidas, tá? Então, quando eu possibilito isso, eu tenho uma facilidade maior de perceber se o aluno está aprendendo ou não. E a avaliação, ela vai acontecer como? Participação quando pergunta, questiona e responde. Ao participar, deve apresentar a compreensão e a análise dos conceitos do assunto. Não é só decorar, mas a gente tem que perceber se o aluno realmente aprendeu de verdade aquele conteúdo. Além da forma oral, pode-se avaliar pela forma escrita. Então, o aluno, quando ele faz um resumo, quando ele entrega um questionário de perguntas e ou dúvidas, quando ele faz um esquema, então, entre outras formas, que a gente pode estar fazendo essa avaliação dos nossos alunos através da aula expositiva dialogada. O que a gente acaba fazendo mais é a questão da observação, se esse aluno realmente está aprendendo, quando eu faço aquelas perguntas que eu observo que eles estão respondendo em sala de aula. Aí vamos para estudo de texto. Descrição. É exploração de ideias a partir do estudo crítico de um texto. Busca de informações e exploração em textos, operações do pensamento, investigação, obtenção e organização das informações, identificação, interpretação, análise, comparação e reelaboração. Então, quando eu vou estudar um texto, gente, quando eu vou fazer a análise de um texto, o que é que eu tenho que ter em mente? Eu vou fazer essa análise, eu vou olhar, eu vou investigar, eu vou obter o conhecimento, tá? Eu vou organizar as minhas informações, tá certo? Para que eu possa identificar, interpretar, analisar, comparar e a partir daí ter a capacidade, a possibilidade de criar meus próprios textos, de desenvolver meus próprios textos. Procedimentos na realização da atividade. Então, contexto do texto, a data, o tipo, o autor e os dados. Então, em que momento eu estou fazendo aquele texto? Será que ele é cabível naquele momento? Tá? Qual é a temática que eu vou estar abordando? Perdão, a temática não. Em que período eu vou estar desenvolvendo esse texto? Que dados, que autores eu vou estar utilizando? Tá certo? Para mim estar me fundamentando. Análise temática, tema, problema, tese, ideia central, linha de explicação, imagens, exercícios e etc. Então, na análise temática, eu tenho todas essas outras coisas que, se a gente for pensar também, se a gente for analisar, é um pouco parecido com a questão da elaboração do TCC, né? Que lá no TCC você vai desenvolver a temática, o problema, a ideia central, a tese, a linha de explicação que vocês vão estar desenvolvendo. Quando eu estou fazendo um projeto, eu tenho que fazer a exposição das imagens e esses exercícios eu poderia trazer dentro do projeto para os questionários. Análise interpretativa, que é a extrapolação do texto, discussão de questões relacionadas ao texto. Então, quando eu já tenho domínio do texto e eu já posso discutir sobre ele, eu já posso dizer a minha opinião e minhas concepções sobre ele.
concordar ou discordar também. Só que a gente tem que perceber que existe o certo e existe o errado. E nem sempre o meu pensamento vai ser do certo, tá? Muitas vezes vai ser do errado, mas eu tenho que ter a concepção de qual é a forma certa e de qual é a forma errada. Problematização, formulação de novas ideias, problemas a partir do texto. Temos a síntese, que é a reelaboração e a conclusão. Todo texto que eu vou desenvolver, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a conclusão dele, até para que o texto possa ter fundamentação, para que ele possa ter entendimento. E a avaliação dessa metodologia é o quê? Produção oral e produção escrita. Então, na produção oral, comentário ou exposição do aluno, apresentando a análise e a síntese do que foi explorado, investigado no texto. Então, eu li um livro, a professora passou a leitura de um livro. Então, a minha produção oral é quando eu chego lá, por exemplo, a professora vai mandar eu ir lá na frente. Eu vou lá na frente e vou falar tudo que eu entendi daquele livro e todas as minhas concepções sobre ele. Não significa dizer que meu pensamento é 100% correto, mas que o professor vai me ouvir e vai me corrigir quando for necessário. Ou não. Produção escrita, interpretação dos conteúdos fundamentais e elaboração de novos argumentos. Desculpa, turma. Problemas, ideias. Então, é a criação de um novo texto. Eu tenho um texto base, mas eu vou criar um texto baseado naquele, mas com as minhas concepções, com os meus pensamentos, com os meus argumentos e com as minhas problemáticas. Discussão e debate. Então, descrição. Organização de ensino tipo reunião, onde todos devem participar do debate de um tema ou problema determinado. Operações do pensamento, busca de suposições, hipóteses, organização e interpretação dos dados, análise, crítica e resumo. Então, quando eu parto daquele momento em que eu já tenho capacidade de discutir algo, é porque eu já tenho conhecimento sobre aquilo. A gente só discute, a gente só conversa, a gente só debate sobre o que a gente tem conhecimento. A gente pode até tentar participar de um debate, fazer uma discussão, e eu não estou falando dessa discussão aqui de briga, não, gente. Essa discussão aqui é você falar, você discutir sobre uma temática, sobre algo que você tenha gostado, entendeu? Essa discussão não é de briga, é de falar. Então, a partir do momento que eu discuto, tá? Que eu posso falar o que eu penso, que eu posso dar as minhas posições, que eu posso dar as minhas hipóteses, tá certo? Que eu consigo interpretar e organizar os meus dados, os meus conhecimentos prévios. A partir do momento que eu posso fazer uma análise, eu vou poder desenvolver uma crítica e um resumo. Por quê? Porque eu já vou ter conhecimento suficiente para isso. Eu só posso desenvolver um resumo ou uma crítica quando eu tenho algum conhecimento. Porque se eu for fazer isso sem conhecimento, eu vou fazer um trabalho mal feito, mal elaborado. Procedimentos na realização da atividade. Então, o professor explicou os objetivos da discussão, delimita o tempo e as funções dos participantes, coordenação, debatedores e grupo de síntese. Todas as funções podem ser exercidas por todos. Então, o professor pode dividir a turma e colocar ele hoje para ser, vamos supor, o coordenador, o outro para ser aquele que vai fazer o debate. Mas amanhã eu já posso mudar toda essa estrutura. Isso vai depender do professor, do interesse do professor e também, é claro, do desenvolvimento dos alunos. Ao final, relatos das sínteses e a questão do resumo. Você vai sintetizar aquilo que você compreendeu ou você vai resumir também aquilo que você compreendeu. Avaliação, produção oral e produção escrita. A participação como debatedor e sintetizador, que é no caso da produção oral. Eu mais uma vez falo, mas nesse caso eu posso debater e também sintetizar, ou vice-versa. E a produção escrita, que é onde entra o resumo, a síntese e o relatório, que aqui é onde vocês vão estar inseridos com relação à questão do relatório de estágio de vocês. Vocês vão estar nessa fase bem aqui de discussão e debate, porque vocês vão contextualizar, vocês vão repassar para a turma o que vocês vêm aprendendo, tá certo? O que vocês desenvolveram lá no estágio de vocês. Seminário, conhecido como técnica de ensino socializado.
Descrição: estudo em grupo menor sob a orientação do professor, onde diversos temas são investigados e problemas são resolvidos. Os resultados são apresentados formalmente ao grupo maior para o debate, a discussão e a crítica. Seminário também é uma metodologia que a gente utiliza bastante, né? Que às vezes a gente tem um certo receio porque os alunos são envergonhados, eles não querem falar, ou até porque também a gente acha que o seminário dá trabalho, e realmente ele dá um pouquinho de trabalho. Mas é uma possibilidade de você também levar o aluno a ter esse compromisso, a ter essa responsabilidade, para que ele esteja se organizando e organizando o próprio seminário, da turma, da escola e por aí vai. Operações do pensamento: busca de suposições, hipóteses, organização e interpretação dos dados, análise, crítica e resumo, procedimentos na realização da atividade, distribuição e escolha das temáticas que serão investigadas. Geralmente, quando eu faço um seminário em sala de aula para os meus alunos, eu já dividi a turma em vários grupos. Então, eu posso escolher uma temática central e várias outras subtemáticas sobre aquela central e passar para que os meus alunos possam estar desenvolvendo com os seus grupos. Estudo aprofundado das temáticas ou problemas sob diferentes perspectivas. Então, quando eu divido as turmas em grupos para fazerem apresentação de seminários, eu tenho que já passar esse conteúdo para eles. Então, é o momento deles se aprofundarem na temática deles, até para que eles possam estar fazendo uma boa exposição de trabalho. Construção dos relatórios para discussão e debate, que é muito parecido aqui com o anterior, que é onde o que? Eu vou, por exemplo, no caso de vocês já entregaram vocês já entregaram o relatório de estágio de vocês, não é resumo, é relatório de estágio. Então, vocês vão ter a possibilidade de discutir, de debater sobre ele, de dar as concepções de vocês sobre o relatório de estágio. Vamos lá. Delimitação do tempo e as funções dos participantes. Então, tem que ter um prazo determinado, um tempo determinado, até para que as pessoas não ultrapassem esse limite, que tem gente que quando vai apresentar trabalho, infelizmente, fala demais, que deixa a turma cansada, deixa o professor cansado, até ele mesmo acha que fica cansado do tanto que fala. Todas as funções devem ser exercidas por todos. Então, quando eu falo de seminário, eu falo de um trabalho em grupo. Eu não posso enxergar só a individualidade, eu tenho que ver a parte do grupo. A apresentação do seminário, que é marcada, né, pelo professor, dependendo do tipo de seminário, pela instituição. Construção do relatório escrito, que pode ser em forma de resumo, apresentando as principais ideias que foram discutidas, debatidas e criticadas. Então, quando eu chego na parte da entrega do relatório escrito, tá? Eu vou poder fazer essa entrega através de resumos, tá? Que é uma das mais utilizadas, sínteses e por aí vai, trabalho científico, entre outras. E a avaliação, para a gente finalizar por hoje, que é o quê? Pode ser a produção oral ou a produção escrita, sendo que a produção oral, a participação como debatedor e sistematizador. Eu sou responsável pela apresentação do seminário, eu vou estar lá, vou cumprir meu horário direitinho e vou fazer a minha apresentação dentro do tempo que o professor me colocou. A gente tem que deixar bem claro para o aluno que ele não pode ultrapassar aquele tempo, porque ele pode perder pontos. Porque se a gente delimita o tempo, é porque a gente já sabe que muitas vezes há alunos que falam demais e também há alunos que falam de menos. Então, se a gente for só ouvir aqueles alunos que falam demais, a aula vai ser eterna, ela nunca vai terminar. E é claro que a gente obedece a horários. E a produção escrita, mais uma vez, a síntese, o resumo ou o relatório que deve ser entregue ao final do estágio. Tá? Então, você estagiou, você participou, você esteve lá na sala, você cumpriu sua função. Mas você vai ter que fazer a exposição do que você desenvolveu no seu estágio e vocês terão que produzir o relatório de vocês. E para finalizar, mais uma questão que é, na sua opinião, qual dessas metodologias é a mais utilizada em sala de aula? Justifique. Então, você vai olhar essas 4 metodologias que foram colocadas, que foram expostas para vocês hoje,
durante a aula e vocês vão ver qual é a que é a mais utilizada. Vocês vão dar a opinião de vocês sobre qual é a mais utilizada e vão justificar o porquê desse pensamento de vocês. Turma, obrigada mais uma vez. Um grande abraço. Até a próxima aula.